Olá, irmãos, saúdo a todos mais uma vez na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Estamos novamente aqui para transmitir o estudo da Palavra do Senhor e quero compartilhar com os irmãos o estudo no livro de Ezequiel, dando continuidade ao estudo dos profetas maiores. Temos estudado a Bíblia livro por livro, usando como ajuda aqui o livro através da Bíblia, livro por livro. E dando um breve resumo, a gente não pode, até mesmo pela limitação do nosso tempo aqui nos vídeos, a gente tem transmitido de uma forma bem mais reduzida, Então isso fica às vezes um pouco complicado de compreender, mas eu peço aos irmãos que estudem em casa, façam a sua análise de cada livro, tire suas conclusões. Aqui estamos dando apenas um panorama, um breve resumo do que se trata em cada livro, em que período aconteceu, enfim, algumas curiosidades. Que Deus assim ele possa estar nos abençoando e estar despertando em nós o interesse pela sua palavra, o anseio de estudarmos a sua palavra, para que assim nós venhamos conhecê-lo melhor. É só estudando a palavra do Senhor que nós vamos conhecer a Ele, conhecer a sua vontade e as suas promessas. Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade aqui ao estudo no livro de Ezequiel. O autor do livro de Ezequiel é o próprio Ezequiel. O nome de Ezequiel significa Deus fortalece. Então o nome dele tem tudo a ver com o que ele viveu, no seu período. Deus fortalece, ou seja, Deus chamou Ezequiel para fortalecer o povo em meio ao cativeiro da Babilônia. Ezequiel profetizou, dando uma esperança, uma nova esperança, fortalecendo, dando uma palavra de esperança ao povo que se encontrava abatido e ferido por causa do cativeiro. Então, o nome dele tem tudo a ver com o seu período que ele viveu. Ezequiel foi filho de Búzio, sacerdote. No capítulo 1, versículo 3, está escrito. Embora essa identificação tenha sido questionada, parece não haver razão válida para se duvidar disso. Então não tem razão, está escrito lá e a autoria do livro, ele se coloca como autor do livro, não tem o que questionar. Ele era provavelmente um membro da família sacerdotal dos Zadoqueus, que se tornaram importantes durante as reformas de Josias, no ano 621 a.C. Ele foi treinado para o sacerdócio durante o reinado de Joaquim. Foi deportado para a Babilônia e estabeleceu-se em Tel Abib, situada no canal do rio Quebar, perto de Nippur. Seu ministério coincidiu brevemente ao de Jeremias. Então ele é um contemporâneo de Jeremias, em algum momento ali da história. Então esse foi um pouco aí do autor, filho de sacerdote, e viveu no período do exílio da Babilônia. O chamado de Ezequiel veio a ele em sempre eu quero colocar o 1000 aqui, em 593 a.C., o quinto ano do reinado de Joaquim, a última data dada por oráculo, e provavelmente 571 a.C., fazendo seu ministério cerca de 20 anos de duração. Então, o ministério de Ezequiel durou aproximadamente 20 anos. A morte de sua esposa ocorreu ao mesmo tempo da destruição de Jerusalém. Então, no capítulo 24, do versículo... Eu creio que precisamos ler todo o capítulo 24, mas especificamente do versículo 15 ao 17, ele vai falar um pouco ali da viuvez de Ezequiel.
Uma curiosidade sobre Ezequiel, né, o livro de Ezequiel, foi provavelmente durante este período do exílio na Babilônia, que surgiu as sinagogas. Também foi nesta época que o povo finalmente abandonou a idolatria. Então foi nesse período que surgiram a sinagoga, né? Como o templo havia sido destruído, a cidade havia sido destruída, houve-se a necessidade de adorar a Deus, se reunirem, né, para adorar a Deus. Então, como eles foram estabelecidos em algumas cidades da Babilônia, lá nessas cidades eles construíram sinagogas onde eles podiam se reunir e se voltar para Deus novamente, né, abandonando a idolatria. Ezequiel era um sacerdote. Antes mesmo de iniciar seu ministério sacerdotal em Judá, foi levado aos 30 anos para a Babilônia, na segunda leva de exilados, em 597 a.C., durante a primeira parte de seu ministério na Babilônia. Ezequiel procurou mostrar aos exilados seus pecados como causa de estarem ali na Babilônia. Então era uma das profecias de Daniel, né, dada por Deus, claro que em sequência, né, era mostrar que eles estavam ali por causa da idolatria, né, por causa do pecado deles, eles estavam cativos na Babilônia. Preparar-lhes para a breve destruição da cidade de Jerusalém e do templo, que viria como manifestação do juízo de Deus. Ezequiel também profetizou, né, preparando o povo, né, predizendo que a cidade e o templo seriam destruídos. Quando Jerusalém é sitiada, Ezequiel passa a segunda etapa do seu ministério e anuncia o juízo de Deus vindo também sobre os inimigos de Judá. Então ele não profetiza apenas somente para os israelitas, né? Mas Ezequiel também é usado por Deus para profetizar sobre as outras nações. E aqui ele tem as cidades que foram preditas por Ezequiel, né? Ele profetizou contra a cidade dos Amonitas, contra Moabe, Edom, capítulo 25, contra a Filistia, capítulo 26, contra Tiro, 28 contra Sidom e o 29 contra o Egito. Então essas foram as cidades a qual Ezequiel também profetizou destruição, né? Profetizou o juízo de Deus sobre essas cidades. E de fato tudo isso que Ezequiel profetizou aconteceu. Ezequiel foi o profeta sacerdote do julgamento e da esperança. Então ele foi o profeta que profetizou tanto julgamento, né, vindo da parte de Deus, como esperança, né, Deus dando um fio de esperança ao povo que se agarrasse ali, tendo fé que Deus era poderoso para tirá-los daquela situação. Sua mensagem aos exilados na Babilônia ainda fala para pessoas feridas e abatidas que necessitam da segunda chance dada por Deus. Então sua mensagem até hoje fala, né, aos feridos e abatidos, assim como se encontrava o povo israelita, né, o povo de Judá ali por causa do seu pecado, naquela situação, se encontrava abatido e ferido. A mensagem de Ezequiel também ainda fala hoje a nós, né? Muitos de nós nos encontramos, né? Muitas pessoas se encontram abatidas e feridas por diversas situações que é causada pelo pecado. Mas Deus ele sempre dá uma palavra de esperança para que nós venhamos confiar nele. Essa é uma das maravilhas de Deus, é a sua graça, né? Mesmo em meio, nós não sendo merecedores, mesmo nós sendo pecadores, Deus ele estende a sua mão para nos abençoar e nos tirar da pior situação que seja, para nos dar uma viva esperança, né? E essa esperança que nós temos é a salvação em Jesus Cristo. A destruição de Jerusalém e a deportação de seu povo para a Babilônia fez com que alguns questionassem a capacidade de Deus para salvar
e o compromisso dele com sua aliança. Então, muitas pessoas elas questionam a Deus por causa das situações que acontecem, né? Ou será que Deus, a palavra de Deus diz que Ele é amor, né? E como é que Deus ele permite que essas coisas aconteçam? Então, Deus ele é soberano, Ele é onipotente, onipresente, Deus ele reina e vive. Então, não há o que questionar. As coisas acontecem na humanidade, tudo é pela consequência do coração pecaminoso do homem. Então nada que acontece é porque Deus está castigando, Deus está colocando um fardo pesado, né? Tudo é consequência do pecado do homem. As coisas acontecem por causa da nossa própria pecaminosidade. As catástrofes no mundo acontecem, né? Às vezes as pessoas dizem que é castigo de Deus, né? Às vezes é o homem destrói a natureza, o homem polui e a consequência vem do pecado. Enfim, a estranha visão introdutória de Ezequiel retrata Deus como alguém incomparável. Então Deus ele é incomparável, irmão. É difícil nós descrevermos Deus na sua essência. Nós podemos senti-lo, nós podemos conhecê-lo através daquilo que ele se manifestou na sua palavra, mas a introdução do livro de Ezequiel, que vai falar dos 4 seres viventes, é difícil da gente entender aquela visão, né? Então isso mostra um Deus incomparável, um Deus que é grande, que é excelso e a nossa mente é limitada para expressar a grandeza de Deus. Deus ele é grande, é maravilhoso e ele tem algo de especial para cada um de nós. Basta nós confiarmos nele. Mas o julgamento era só parte do retrato de parte do retrato que Ezequiel fazia de Deus. Mesmo no exílio, longe da pátria, Deus era acessível para o profeta. A fidelidade de Deus era a esperança de Ezequiel. Deus é pastor cuidadoso de seu povo. Ezequiel capítulo 34, né? Então Deus, ele, através do profeta Ezequiel, ele está sempre dando também, né? Apesar de vir a consequência do pecado, Deus permitir que o exílio aconteça, Deus ele dá essa mensagem de esperança, né? Dizendo que ele é com o seu povo, né? Ele é o nosso pastor, é quem cuida de nós e é quem nos conduz. Os cristãos podem aprender a ser responsáveis com Ezequiel. Como ele, os fiéis devem identificar-se com a dor daqueles ao seu redor. Então essa uma característica do cristão, é se compadecer daqueles que sofrem, né? Daqueles que estão perecendo no mundo, né? E nós temos que sentir a dor dessas pessoas. Nós só vamos ter amor, paixão pelas vidas quando nós nos colocarmos, né, no lugar dessas pessoas. E muitos de nós já passamos por algumas situações que muitos estão passando hoje, né? Um dia nós já estivemos depressivo, já estivemos com um problema na família, abatido, ferido, e alguém chegou, vindo da parte de Deus, a trazer uma palavra de esperança a nós. E nós, não que isso venha nos salvar, mas isso é a característica daqueles que são salvos, né? Daqueles que são chamados por Deus, né? Levar uma palavra de esperança aos que estão perecendo no mundo, né? Como Ezequiel, os cristãos são atalaias, responsáveis por alertar o próximo sobre a consequência do pecado. Então nós somos atalaias, né? Nós somos os mensageiros de Deus aqui na terra, né? Somos escolhidos por Deus. A palavra de Deus diz que os anjos queriam, né, essa oportunidade. Nós temos essa oportunidade de ser atalaia, de levar, né, a palavra de Deus a outro, de apontar o pecado, né, mostrar que as pessoas estão perdidas no seu mundo de pecado e necessitam de Deus. Ezequiel adverte os fiéis a não buscarem o interesse próprio em detrimento dos outros. Antes, os cristãos devem ser exemplos de amor
e do cuidado de Deus em seus atos. Os fiéis devem compartilhar as boas novas de que Deus ainda é doador da vida renovada e da segunda oportunidade aos que se voltam para Ele com arrependimento e fé. Então essa é a mensagem de Deus, né? Nós vemos, assim como de Ezequiel, né? De levar que Deus ele é perdoador, né? E sempre Ele está estendendo as mãos para nos dar uma segunda chance. Não importa a nossa situação, a qual nós nos encontramos, não importa o pecado que você tenha cometido, mas se volte para Deus arrependido e tendo fé que Ele é poderoso para lhe perdoar. E só Ele é capaz de nos julgar. Então, que Deus nos abençoe e derrame a sua graça sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.